Olá pessoal, vamos dar início então a mais uma aula de termodinâmica. Então hoje eu vou falar sobre calor latente ou calor de transformação, que é o calor associado, que é a energia transferida associada a uma mudança de fase da matéria. Então a matéria em geral pode ser encontrada em diversas fases ou estados. Os três mais comuns, que são os que nos interessam aqui, é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Então eu resolvi iniciar a aula mostrando o diagrama de fases da água. Então o que é um diagrama de fases? Um diagrama de fases ele mostra para quais valores aí de diferentes propriedades da tua substância que tu está olhando, eu posso encontrar aquela substância nas diferentes fases. Então para quais valores, por exemplo, de temperatura e pressão, esse é um diagrama de fases de pressão versus temperatura. Então isso aqui me dá um panorama completo das diferentes fases da água para os diferentes valores de pressão e temperatura. Então se, por exemplo, eu escolher um ponto aqui, para essa temperatura e para essa pressão, a água se encontra no estado gasoso. Se eu escolher um ponto aqui, a água se encontra no estado líquido. Então, essa curva aqui, abaixo dessa curva, eu tenho água no estado gasoso, que é vapor. À esquerda dessas duas curvas aqui, nesta região tem água em estado sólido, que é gelo. E aqui, entre esta curva e esta curva, nessa região aqui, eu tenho água em estado líquido. Certo? Então aqui eu indiquei, isso aqui é só qualitativo, porque os eixos não tem uma escala, não tem números, É só um diagrama qualitativo para vocês terem uma ideia de como é que é o diagrama de fases da água. Então, para este valor de pressão, imagina que eu tenho aqui pressão de 1 atm, eu vou aumentando a temperatura, para temperaturas muito baixas a água está no estado sólido. Aqui eu tenho o que a gente chama, nesse ponto tem uma transição de fase, eu passo, o gelo derrete, o que a gente chama de ponto de fusão da água. Eu tenho uma transição de fase de sólido para líquido. Isso a gente sabe que acontece a 0 graus. Então aqui eu tenho água líquida, eu vou aumentando a temperatura, até que neste ponto eu tenho outra transição de fase, quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Então esse aqui é o ponto de vaporização da água. Certo? Então isso aqui, essas curvas são o que a gente chama de fronteiras de fase. Ou transições de fase, no diagrama de fases. E veja, eu mostro aqui também, esse aqui é o ponto triplo, só para constar, eu coloquei aqui os valores de temperatura e pressão no ponto triplo, que é um ponto que é utilizado, por exemplo, que pode ser utilizado para definir a escala Kelvin. Na verdade, que era utilizado, como eu falei nas nossas aulas de temperatura, no SI, então o ponto triplo é usado, nesse ponto, nesse ponto onde eu tenho coexistência de sólido, gás e líquido. E esse ponto, a pressão e a temperatura nesse ponto era utilizada para calibrar os termômetros e definir a escala Kelvin de temperatura. Não é mais, como eu contei na aula sobre temperatura e calibração de termômetros. Certo? Então, em geral, a matéria, qualquer substância, ou muitas substâncias, possuem um diagrama de fases que mostra para quais temperaturas e quais pressões a substância em questão se encontra no estado sólido, líquido ou gasoso. Então esse aqui é só um exemplo para a água, mas em geral as substâncias têm um diagrama de fases como esse. Certo? Então, só para a gente entender um pouquinho melhor como é que é a estrutura da matéria em cada uma dessas fases. Então, por exemplo, na fase sólida, o que acontece quando eu tenho matéria em estado sólido? Qualquer substância, pessoal, eu peguei a água aqui como sendo um exemplo, mas isso aqui em geral é uma discussão geral para qualquer substância. Então, na matéria em estado sólido, o que acontece? As moléculas da substância, elas têm muito pouca mobilidade. Em geral, elas estão vibrando em torno de certas posições de equilíbrio. É como se eu tivesse várias moléculas fazendo um movimento harmônico simples em torno de posições de equilíbrio. E as forças intermoleculares, que mantêm o sólido coeso, elas são bastante fortes. Então, o sólido, em geral, ele é caracterizado por moléculas com pouca mobilidade. Eu vou botar interações fortes. Na fase líquida, o que acontece? As moléculas elas
elas não ficam mais vibrando em torno de posições de equilíbrio, mas elas começam já a se movimentar mais ao longo do espaço. Tá? Então tem uma movimentação maior, tá? Aquelas interações muito rígidas elas são quebradas e as moléculas elas têm uma maior mobilidade, tá? Então, e começam a se movimentar pelo sistema. Tá? Então eu tenho maior mobilidade no líquido, maior mobilidade, eu vou botar assim interações moderadas. Tá? Então o líquido ainda tem interação entre as moléculas, né? Interações moderadas. Ainda tem forças intermoleculares entre as moléculas, mas elas são em geral mais fracas do que num sólido. Certo? Essas interações moleculares, bom, não falei sobre isso, mas são interações, tá? As forças intermoleculares que mantêm, por exemplo, um sólido ou um líquido coeso, são forças com origem eletromagnética. Tá? Vocês vão ver isso na física 3, são basicamente interações entre cargas. Certo? E por último, então, na fase gasosa, né? Quando eu tenho um gás, o que acontece? Eu tenho muita mobilidade, tá? Então o que acontece? As moléculas estão lá, tá? Elas não guardam mais nenhuma posição, as moléculas estão andando de maneira completamente aleatória e errática, tá? E as interações, eu vou botar ausência de interações, tá? Que é um exagero, mas é para contrastar bem com os outros casos. Ausência de interações. Tá? Isso aqui é uma situação ideal, na realidade eu tenho interações, mas elas são muito, muito fracas no gás, ou seja, se a temperatura for muito alta, eu tenho um monte de molécula que anda de um lado para o outro, e as moléculas elas não se enxergam, elas basicamente interagem quando elas colidem. Se as moléculas colidem umas com as outras, então quando elas colidem, elas interagem por um tempo muito curto e depois elas já não enxergam mais as moléculas vizinhas. Tá todo mundo andando lá erraticamente, colidindo as moléculas umas com as outras. Tá? Então esse é basicamente um panorama, né, das 3 fases, assim, para vocês terem uma ideia da estrutura microscópica, o que está acontecendo com as moléculas, e a temperatura, obviamente, aumenta nessa direção. Né? Tá? Então a temperatura. Tá? Então para uma pressão fixa aqui, se eu vou aumentando a temperatura, eu passo do sólido, depois para o líquido e depois para o gás. Certo? Ah, então, esse é basicamente assim, a física, muito qualitativamente falando, né, dessas 3 fases. Tá? E o que acontece? A temperatura, a gente vai ver isso em mais detalhe adiante, mas ela é uma medida da mobilidade das moléculas, ou se vocês quiserem, da agitação térmica. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais rápido, em média, essas moléculas estão se movimentando. Tá? E o que acontece? À medida que eu vou aumentando a temperatura, tá, de uma certa amostra de uma substância, tá, se eu forneço energia via calor, aumenta a temperatura. E o que acontece? A energia cinética das moléculas vai aumentando também e elas vão se movimentando cada vez mais rápido. Tá? Agora, chega um certo ponto, quando eu atinjo aqui o ponto crítico, né, quando eu estou na região de coexistência entre as duas fases, na fronteira de fase, quando a gente fornece energia via calor, essa energia não é mais utilizada para aumentar a energia cinética das moléculas, mas ela é utilizada para separar as moléculas e aumentar a energia potencial delas. Ou seja, em um certo momento eu vou lá eu vou dando energia, tá, ou via calor para uma amostra, tá, de água, por exemplo, e vou aumentando a temperatura da água. Num certo momento, a energia ela não é mais utilizada para aumentar a energia cinética das moléculas, mas para romper as ligações intermoleculares. Romper as ligações intermoleculares significa separar as moléculas, e separar as moléculas significa aumentar a energia potencial. Tá claro? Então as moléculas lá individualmente elas têm uma energia potencial e uma energia cinética. Então vou dando energia, né, via calor, vai aumentando a energia cinética até, por exemplo, um sólido, né, as moléculas vão vibrando cada vez mais rápido até que num certo ponto, essa energia é utilizada para romper as ligações entre as moléculas, romper as forças intermoleculares. Ou seja, a energia aumenta a energia potencial sem aumentar a energia cinética. Em outras palavras, o calor latente de transformação, ou seja, esse calor que é necessário
para que a estrutura microscópica se altere, por exemplo, de um sólido para um líquido ou de um líquido para um gás, este calor, tá, ele não aumenta a temperatura da amostra. Tá? Então ele é utilizado simplesmente para romper as ligações químicas ou as forças intermoleculares sem alterar a temperatura, porque este calor, essa energia é usada só para aumentar a energia potencial e não a energia cinética. Tá certo? A situação, no caso, quando a gente remove a energia do sistema, é completamente análoga. Né? Em um certo momento, essa remoção de energia, como o sistema cede energia via calor, acaba diminuindo a energia potencial sem alterar a energia cinética, de modo que não se altera a temperatura do sistema. Tá certo? Então, vamos escrever aqui então a expressão para o calor latente ou calor de transformação. Tá? Calor latente ou de transformação. Tá? Então, a energia necessária para que ocorra uma mudança de fase. Tá? Vamos escrever aqui, né? Energia necessária para que ocorra uma mudança de fase. Tá? Esta energia, ou este calor, tá? Isso aqui vale tanto, o sinal muda, né? Dependendo se o sistema absorve ou se o sistema cede calor, mas o calor associado a uma mudança de fase, ele é obviamente proporcional à massa da minha amostra, né? Quanto mais massa, por exemplo, mais calor a água precisa absorver para passar do líquido para o gás, né? Então tem que ser proporcional à massa. E a constante de proporcionalidade é simbolizada pela letra L. Então, M aqui é a massa da amostra e L é uma constante que depende só da substância. Tá? Então, M é a massa da amostra, não vou escrever, e L é o que a gente chama de calor latente. Tá? É o que a gente chama de calor latente. Eu vou escrever aqui. Ressaltar que isso aqui depende somente da substância. Certo? Por exemplo, para mim derreter uma barra de ferro, tá, eu vou ter um calor latente associado à transição de fase do ferro entre o estado sólido e o estado líquido. Tá? Então, cada substância tem um calor latente. Tá? Ou muitas substâncias têm um calor latente de vaporização, ou um calor latente associado à transição sólido-líquido. Tá claro, pessoal? Então é assim que a gente calcula o calor ou a energia sob a forma de calor necessária para que uma substância passe de um estado para outro. Mas a gente precisa saber essa constante aqui, né? Então essa constante aqui, ela é tabelada para muitos materiais e ela é fornecida, né? Muitas vezes. Então, em unidades do SI, a constante L, né? A constante L, ela tem unidade de Joule por quilograma. O calor latente tem unidade de Joule por quilograma. Certo? Para a água, né? Vamos escrever aqui os calores latentes da água. Então, para a água, a gente tem o calor latente de vaporização. Vou botar aqui. Calor latente de vaporização da água. Tudo isso aqui para vaporização. Calor latente de vaporização da água. Representado pelo símbolo LV. Isso aqui vale 2.256
quilojoule, né? Quilo é 10 na 3, quilojoule dividido por quilo. Tá? E o calor latente de fusão da água, né? Calor latente de fusão da água é simbolizado pela letra LF, tá? Isso aqui vale 333 kJ por quilograma, certo? Tá? Então vejam, se eu quiser calcular quanta energia eu preciso, por exemplo, para transformar 1 kg de água, tá? Para transformar 1 kg de água líquida em vapor, eu vou ter que usar o calor latente de vaporização da água. Mesma coisa se eu quiser fazer a operação inversa, por exemplo, pegar 1 kg de vapor e transformar completamente em 1 kg de água líquida, ou seja, condensar o vapor, eu uso o mesmo valor para o calor latente. Tá claro? Nas duas direções da transição. Mesma coisa vale aqui. Tá? Esse aqui é o calor latente de fusão da água, ele vale tanto para a transição sólido para líquido da água quanto líquido para sólido. Tá? Então eu uso a mesma constante. Tá? Então isso aqui permite calcular quanta energia eu preciso para causar, tá? Para fazer uma mudança de fase da água. Notem que esse número aqui é muito maior que esse. Tá? Ou seja, custa muito mais energia se eu pegar 1 kg de água. Tá? Custa muito mais energia eu transformar 1 kg de água líquida em vapor do que transformar 1 kg de gelo em água líquida. Tá? Porque aqui eu preciso separar muito mais. Né? No líquido, para mim transformar, tá? Pegar 1 kg de água e transformar completamente em vapor, eu preciso separar muito as minhas moléculas. Tá? Então eu vou precisar de muito mais energia para separar as moléculas do que acontece no caso da transição sólido-líquido. Tá certo? E claro, se vocês pegarem a sublimação, né, que é transformar um gelo diretamente para... pegar 1 kg de gelo e transformar diretamente para vapor, eu não anotei aqui o valor, né, do calor latente de sublimação, mas ele é certamente muito mais alto do que esses dois calores latentes, porque eu vou precisar de muita energia para pegar o gelo, né, e separar as moléculas e fazer com que elas andem erraticamente de um lado para o outro. Vou precisar de muito mais energia para fazer isso, para pegar o gelo e transformar diretamente em vapor, né? Vai custar muito mais energia. Tá certo? Eu espero que mais adiante a gente faça um exemplo, mas por exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia, qual é a energia, típico problema, né? Qual é a energia que tem que ser fornecida para uma água? Imagina que eu tenho água lá, 1 kg de água a 10 graus, qual é a energia que eu tenho que fornecer para levar essa água a uma temperatura de 200 graus? Veja, esse problema ele é resolvido em 3 passos. Primeiro, eu tenho que calcular a energia para levar a água a uma temperatura inicial de 10 graus até 100 graus, que é a temperatura de vaporização, e essa energia ela vai ser igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura, de 10 até 100 graus. Depois eu preciso calcular a energia que tem que ser fornecida para fazer com que a água passe do estado líquido para o estado gasoso, e daí eu vou usar essa fórmula aqui, com o calor latente de vaporização, e por último eu tenho que usar de novo essa fórmula, ou seja, eu tenho que me perguntar qual é a energia agora que eu tenho que ser fornecida para a água para aumentar a temperatura de 100 graus para 200 graus. Uso de novo essa fórmula aqui com a capacidade térmica da amostra de água. Tá certo? Então, um problema desse estilo, né, ele é resolvido em 3 etapas, porque são 3 passos que tu tem que fazer, né? Levar a temperatura de uma certa temperatura inicial até 100 graus, depois fornecer energia para mudança de fase e depois fornecer energia para aumentar ainda mais a temperatura. Bom, para encerrar essa aula, façamos um exemplo. Façamos um exemplo que não vai ser um exemplo de calor latente, mas vocês certamente vão ter que resolver alguns problemas de calor latente, calor de transformação na lista, e mais adiante, na última área, também é um tópico importante, né, quando a gente for discutir a segunda lei da termodinâmica.
Tá? O exemplo que eu vou fazer é o exemplo, é o exemplo da página 196 da edição 9 do Halliday. Tá? Eu não vou escrever isso aqui, não é um exercício lá da lista de problemas do capítulo, é um exemplo que está no meio do capítulo. Então a página é 196. E o problema é o seguinte, olha, bom, não vou ler todo o problema, tá? Mas tem um lingote de cobre, uma certa massa, e ele é aquecido em um forno de laboratório até a temperatura de 312 graus. Então eu peguei lá um lingote de ferro e aqueci até uma certa temperatura. Tá? E depois ele diz o seguinte, olha, o lingote é colocado em um becker de vidro contendo uma massa de 220 gramas de água. A capacidade térmica do becker é tanto, tá? A temperatura inicial da água do becker vale 12 graus. Tá certo? Então quem pegou um lingote de ferro a 312 graus e colocou dentro de um becker, né? O becker é aquele copo de vidro que tem nos laboratórios de química. Né? Tá? Então alguém pegou esse lingote de ferro e colocou dentro de um becker com água a uma temperatura de 12 graus. Então o problema diz o seguinte, olha, supondo que o lingote, o becker e a água são um sistema isolado e que a água não é vaporizada, determine a temperatura final do sistema quando o equilíbrio térmico é atingido. Tá? Então esse é o problema. Deixa eu desenhar as duas situações que a gente tem, só para que a gente se oriente. Então tem uma situação inicial, eu vou escrever aqui os dados, né? Então eu tenho o meu lingote de ferro, tá? Eu vou escrever isso aqui é a temperatura inicial do lingote, que é conhecida, 312 graus. Inicialmente eu tenho também um becker com água, tá? Então aqui está o becker, aqui dentro da água, né? E vejam, esses dois caras, né, estão em contato térmico, estão em equilíbrio térmico entre si. Então a temperatura inicial da água é igual à temperatura inicial do becker, pois eles estão inicialmente em equilíbrio, e essa temperatura vale 12 graus. Certo? E depois eu tenho uma situação final, que é o lingote, tá? Peguei o meu lingote aí fervendo, uma temperatura altíssima e coloquei dentro do meu becker com água. E a pergunta que a gente quer saber, olha, qual é a temperatura final de equilíbrio, né? Qual é a temperatura de equilíbrio desse sistema? Quais dados são fornecidos? Vou escrever aqui todos os dados que a gente tem, tá? Que é sempre importante para resolver um problema. A gente conhece a massa do lingote, 75 gramas. A gente conhece a massa de água. Massa de água vale 220 gramas. A gente conhece a capacidade térmica do becker. Tá? Do becker. Isso aqui vale 45 calorias por Kelvin. Tá? Depois, a gente conhece o calor específico da água. Isso o problema não fornece, mas é tabelado, né? Por exemplo, numa prova isso é fornecido, 1 caloria grama dividido por grama vezes Kelvin, e o lingote, é um lingote de ferro, tá? Então a gente conhece o calor específico, é um lingote de cobre, né? Tem que pegar numa tabela o calor específico do cobre. Isso aqui vale 0,0923 calorias por grama vezes Kelvin. Certo? Tá, pessoal? Então isso aqui é muito comum. O problema é que não nos informa esses dois números aqui. Vocês têm que voltar. Vocês vão ver que nas listas do Halliday, nessa parte final, nessa terceira área, isso acontece bastante. O problema simplesmente não diz qual é o calor específico do cobre. Vocês têm que voltar no capítulo e olhar lá uma tabela de calores específicos que tem no capítulo, correspondente, e ver qual é o valor do calor específico. Certo? Bom, qual é o problema então? O que vai acontecer aí? Eu coloco o lingote aí dentro, o lingote está a uma temperatura mais alta, eu vou ter transferências de energia via calor. Então o lingote vai ceder energia, a água e o becker vão absorver energia, todo mundo vai ficar a mesma temperatura final de equilíbrio térmico. O sistema é isolado. Qual sistema? Água mais becker mais lingote. Isso o problema nos informa. Ele diz, olha, este sistema contendo água mais becker mais lingote é isolado. O que é um sistema isolado?
É a mesma ideia lá da mecânica, da física 1. Um sistema isolado, ele não troca energia com o ambiente. Ele está isolado do resto do universo. Não tem um fluxo de energia que sai do sistema e não tem energia entrando no sistema. Um sistema completamente isolado, tá? A energia tem que se conservar, obviamente. Tá? Não tem criação de energia no sistema. Eu posso ter transferências de energia entre partes do sistema, mas a energia do sistema ela é constante. Tá? Então o sistema é isolado. E outra hipótese importante, a outra informação importante é que a água não é vaporizada. Tá? Se a água não é vaporizada, eu não preciso me preocupar com o calor de transformação. Tá? Isso significa que toda a energia absorvida pela água via calor foi utilizada para aumentar a temperatura da água. Tá claro? Nada dessa energia foi utilizada para transformar a água em vapor. Então não me preocupo com o calor latente de transformação. Bom, vamos lá então. Vamos botar aí as equações, né? Então eu já sei que eu não tenho calor de transformação envolvido. Vamos escrever todas as equações que a gente sabe sobre as transferências de energia via calor entre as partes desse sistema. Então, para o Becker, eu tenho que o calor, e esse vai ser um calor absorvido, tá? Vai ser o calor absorvido do Becker, mas eu nem preciso me preocupar com isso, por enquanto. Tá? Então, o calor absorvido pelo Becker é o quê? Capacidade térmica do Becker, variação de temperatura. Isso aqui vai ser capacidade do Becker vezes a temperatura final de equilíbrio do meu sistema. Tá? Tanto o lingote, quanto a água, quanto o Becker vão estar à mesma temperatura final, menos a temperatura inicial do Becker. O calor, isso aqui a gente conhece, a capacidade térmica do Becker foi fornecida. Calor absorvido pela água, ela também vai absorver calor. Tá? O fato do Becker absorver calor significa que isso aqui tem que dar um valor positivo. Tá? Mas eu não preciso, para escrever essa equação, não preciso me preocupar com isso. Tá? Mas se no final das contas vocês tentarem calcular esse calor e der negativo, é porque vocês erraram em algum lugar. Esse calor tem que ser positivo, tá? Porque o Becker dá uma temperatura mais baixa que o lingote, ele vai absorver calor aí. Mesma coisa vale para a água. Tá? Então para a água aí, o problema nos informa, né? Eu tenho 220 gramas de água, então é melhor escrever já isso aqui em termos do calor específico da água. Então vou ter calor específico da água, massa da água, isso aqui é a capacidade térmica da água, vezes a variação de temperatura da água, que vai ser a temperatura final da água menos temperatura inicial da água, TIA igual a TIB. Tá? E por último eu tenho o calor envolvido nas transferências de energia do lingote. Esse calor vai ser negativo, porque o lingote está a uma temperatura mais alta, então ele vai ceder calor. Tá? Aqui também eu conheço a massa do lingote, né? Então isso aqui eu posso escrever a capacidade térmica como... Tá? Eu posso escrever a capacidade térmica em termos do calor específico do lingote, então vai ser massa do lingote, calor específico do lingote, que é o calor específico do cobre, temperatura final menos temperatura inicial do lingote, que eu conheço. Esse número aqui eu conheço. Tá? As temperaturas iniciais TIA e TIB eu conheço. Tá? Então, essas são as energias, né, transferidas via calor entre as partes do sistema. Ora, se é um sistema isolado do meio, o que acontece? A soma de todas essas transferências de energia, a soma algébrica desses calores tem que ser zero. Ou seja, se o sistema é isolado, e ele é, porque o problema nos informou isso, o que a gente tem? O calor QA mais QB mais QL tem que ser igual a zero. Por que isso, pessoal? Vejam, QA e QB, tá? Esse aqui é o calor absorvido pela água, esse é o calor absorvido pelo Becker, que são positivos. E esse aqui é o calor cedido pelo lingote, que é negativo. Vejam, isso aqui é simplesmente uma expressão da conservação da energia. Eu só estou dizendo que se o meu sistema está isolado do meio, se uma parte do sistema transferiu energia para o outro, tudo que ele cedeu, outras partes ganharam. Então a soma algébrica, né? Porque calor cedido tem sinal... O calor do lingote que é cedido tem sinal negativo, o calor absorvido tem sinal positivo. Se eu somar tudo isso, tem que dar zero. Tá? Ou seja, isso aqui é só uma expressão da conservação de energia para esse sistema. Tá? Ou seja, a soma de todas as transferências energéticas no meu sistema tem que ser nula.
Porque não tem nenhuma energia sendo criada nem destruída. Então tudo que saiu de um lugar tem que entrar em outro. Tá claro? Então somando algebricamente esses calores, isso tem que ser igual a zero. Tá? Isso vem basicamente da hipótese de que o meu sistema é isolado. Bom, agora é basicamente substituir aí dentro as expressões para os calores. Tá? Então eu tenho o seguinte, eu vou só fazer mais aí um que outro, eu vou escrever uma equação intermediária, tá? Então substitui, o que a gente tem que fazer agora? Eu tenho que simplesmente substituir isso aqui dentro e isolar o TF, né? Que é o que a gente quer calcular, para saber a temperatura final de equilíbrio. Então eu já vou colocar um passo mais avançado, se você substituir isso aqui dentro, vocês podem escrever a seguinte equação. Se você substituir e fizer uma álgebra aqui para isolar o TF, vocês conseguem escrever o seguinte: parênteses CAMA mais CB mais CLML vezes TF, tudo isso aqui vai ser igual a CAMA vezes TIA mais CBTIB. Eu vou continuar aqui, tá? O lado direito da equação continua aqui, mais CLML vezes TIL. Tá? Então, isso aqui vem simplesmente de substituir os três calores aqui dentro da equação e fatorar, tá? Então, multiplica esse termo por esse por esse, e fatora aqui na tentativa de isolar o TF. Tá? Então, esse lado aqui da equação, a gente conhece tudo, né? Conheço todos os números desse lado da equação, conheço tudo isso aqui, né? Basta simplesmente passar dividindo para o outro lado e calcular o TF. Tá? Deixa eu só colocar aqui, pessoal, tem um ponto que é importante nesse problema, tá? Que é o seguinte, vejam as unidades, tá? Os calores específicos, eles estão em caloria por grama por Kelvin, que não é a unidade do SI, tá? Capacidade térmica também, tá? Em caloria por Kelvin, é a unidade do SI, mas não vai ser importante para esse problema, tá? Primeiro, aqui tu vai ter todas essas quantidades aqui, isso aqui tudo é caloria por Kelvin, tá? E aqui também eu tenho as unidades desses coeficientes das temperaturas também são caloria por Kelvin. Então quando eu passar isso aqui para o outro lado, vai cortar as unidades. Então eu não preciso transformar para unidades desse I. Se vocês quiserem podem transformar, mas não é necessário, tá? Porque eu estou dividindo caloria por Kelvin por caloria por Kelvin. No fim isso aí vai cortar. Agora, aqui eu tenho as temperaturas que foram dadas em graus centígrados. Vejam, também não é necessário transformar, porque eu vou cortar, aqui eu tenho caloria por Kelvin, que vai cortar com essa caloria por Kelvin, e a única coisa que acontece é que eu vou ter meu resultado final em graus centígrados. Tá? Então não preciso transformar. O que acontece em geral? Problemas que envolvem diferença de temperatura, não é necessário transformar a escala de temperatura de graus centígrados para Celsius, porque uma diferença de temperatura na escala Kelvin é igual à mesma diferença de temperatura na escala de graus centígrados. Isso foi uma coisa que a gente discutiu lá na aula sobre termômetros. Tá? Então, em problemas que envolvem diferenças de temperatura, não é necessário converter as temperaturas. Tá? Porque uma diferença de temperatura nas duas escalas dá o mesmo valor. Tá? Então não é necessário converter. Tá? Então façam isso aqui, passem para o outro lado, calculem tudo isso aí, vocês vão obter que isolem, tá? Isolem o TF, vocês vão ter que a temperatura final de equilíbrio vale 19,56 graus centígrados. Tá? Vocês podem calcular os calores. Tá? Eu não vou botar aqui o resultado, vocês podem calcular, agora simplesmente substituir essa temperatura aqui, vocês podem calcular os calores, vocês vão ver que este calor de fato agora, né, já dá para ver daqui, né, porque a temperatura final é 19, a temperatura inicial é 312, então isso aqui vai ser negativo, calor específico é sempre positivo, massa positiva, então esse calor aqui vai ser negativo, esses dois calores aqui vão ser positivos, tá? O que significa que esse lingote cede calor, a água e o becker absorvem. Tá? E vocês vão ver também que a energia interna, né, energia térmica do lingote, ela vai ter variado muito mais. Esse cara aqui a energia dele vai ter variado muito mais, porque a quantidade de calor ou energia transferida por ele é muito maior do que a energia absorvida por esses dois
individualmente por cada um deles, né? Então ele fornece uma certa quantidade de energia, parte vai para a água, parte vai para o becker. Então quem mais vai variar a energia térmica é o lingote. Embora a gente não tenha formalizado muito o que é energia térmica. Tá? A gente vai formalizar na próxima aula, ou se não na próxima, na outra aula, quando a gente entrar na primeira lei da termodinâmica. Certo? Até a próxima!